Fala pessoal, vamos aqui começar a nossa resolução de questões de Código Penal da parte geral, uma revisão para vocês aí que estão estudando para o concurso da carreira policiais. Vamos lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, podendo excepcionalmente medida provisória agravar a pena de um indivíduo. Errado, pessoal. Medida provisória, ela não pode agravar a pena de um indivíduo, tá? Realmente não existe crime sem uma lei anterior que o defina, tá? Princípio da legalidade, da anterioridade penal também, ou seja, tem que existir uma lei anterior definindo que aquilo é crime. Ou seja, no espaço temporal, para que seja crime aqui, tem que ter uma lei anterior prevendo que esse fato aqui, posterior, seja crime. Tranquilo? Muniz, medida provisória, decreto, pode agravar, pode criar tipos penais, pode criar crime? Não, somente a lei pode criar crime, tá bom? Então, pelo princípio da taxatividade, somente o que pode ser definido como crime é o que está no Código Penal, somente por lei, pessoal, lei em sentido estrito, ok? Então, medida provisória não pode agravar, tranquilo? E não pode criar tipos penais, tranquilo? João iniciou um crime na Argentina e a consumação se deu no Brasil. Opa, quando cair questões que começou aqui no país A e terminou no país B, pessoal, distância, crimes à distância, com certeza ele vai perguntar pelo lugar do crime. Qual o lugar do crime? Aí você vai lembrar do luta. Qual é a teoria do lugar do crime? Teoria da ubiquidade. Ubiquidade. Qual é a teoria do tempo do crime? É a teoria da atividade. Ok? Teoria da atividade. Ou seja, para a teoria do lugar do crime, importa onde foi praticada a ação e também importa onde foi consumado aquela ação ou omissão. Então, se João iniciou um crime na Argentina e a consumação se deu no Brasil, nesse caso, o lugar do crime. Então, se é o lugar do crime, é a teoria mista, é a teoria da ubiquidade. Vai ser os dois lugares, tá? Nesse caso, o lugar do crime é somente no Brasil, onde ocorreu a consumação. Questão errada. A teoria que vai prever o lugar do crime é a teoria da ubiquidade. Importa tanto o lugar onde foi praticado a ação ou omissão, quanto também importa também para a lei o lugar onde foi se consumado aquela ação ou omissão. Tranquilo? Vamos lá. Transitado em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo da sentença a aplicação da lei mais benigna. Pessoal, a aplicação da lei mais benigna é ao juízo da execução. Tá? Quando eu falar, já foi transitado em julgado a sentença condenatória sobre aquela pessoa, ela já foi julgada. Ela já está cumprindo a pena dela. Caso venha uma lei mais benéfica, mais benigna, posteriormente, quem vai aplicar esse benefício dessa lei não é mais o juiz da sentença, e sim o juiz da execução. Tranquilo? Questão errada. Isso é uma súmula 611 do STF. Questão número 4. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é posterior à cessação da continuidade ou da permanência. Ou seja, meus amigos, vamos lá. Dentro de um espaço de uma lei temporal, você pensa o seguinte, vamos lá. Aqui eu tenho uma lei A que prevê o crime aqui de extorsão mediante sequestro. Então vamos supor que aconteceu aqui nesse dia 20/4, uma extorsão mediante sequestro. A pessoa está lá. Observe que esse crime ele é permanente, ele continua no tempo. Ele continua no tempo. Continua, toda hora ele está em flagrante. Ele está com a pessoa sequestrada lá, extorquindo a vítima, os familiares. Quando, antes de terminar o sequestro, o sequestro termina aqui. Término do sequestro. Término do sequestro. Antes de terminar o sequestro, foi o que aconteceu? Bem aqui veio uma lei nova. Só que nós temos o seguinte, essa lei nova, ela é mais gravosa. Ela agravou, ela é mais gravosa.
Se ela é mais gravosa, meus amigos, ó, aí o cara pensa, ah, não vai ser aplicada porque ela é mais gravosa, ela não retroage. Cuidado, a lei entrou em vigor antes de terminar o sequestro. Quando a lei entrou em vigor, ainda continuava o sequestro. Então, daqui para frente, ó, ele ainda está sequestrado. Então, se a lei nova, ela vem uma lei durante o período que ele estava sequestrado, mesmo que essa lei seja mais gravosa, ela vai ser aplicada a esse crime. Por quê? Porque quando ela entrou em vigor, a pessoa ainda estava sequestrada. O tempo rege o ato. Então, como ela foi antes do sequestro, antes de terminar o sequestro, essa lei, ela entrou em vigor, vai ser aplicada a lei mais gravosa. Então, o que é que acontece? A lei penal mais grave, que é justamente essa, ela vai ser aplicada ao crime de extorsão aqui mediante sequestro, tá? Se a vigência dessa lei ela foi antes do término, ou seja, não posterior, se ela tem que ser antes de cessar a continuidade da permanência, ou seja, antes de cessar o crime. Tranquilo? É uma súmula 711 do STF, acredito muito que vai cair na sua prova. Então aqui essa questão está errada, porque ele colocou que se a vigência fosse posterior. Pessoal, se a vigência for posterior, não teria a possibilidade de aplicar mais gravosa. Por quê? Porque uma lei mais grave, ela não retroage para prejudicar. Uma lei, ela só retroage para beneficiar. A questão é que essa lei, ela entrou em vigência antes de terminar o sequestro. Se ela terminou em vigência antes de terminar o sequestro, ok, meus amigos, ela irá ser aplicada, ok? Vamos aqui na questão número 5. Não há crime quando há preparação do flagrante. Ou seja, Muniz, flagrante preparado, tá? Preparado. O que é isso aqui? Flagrante preparado, Muniz. Ó, não há crime quando há preparação do flagrante. É o flagrante preparado. Beleza? Como é que acontece isso aqui, meus amigos? Ó, vamos lá. O cara tá bem aqui. E aí ele vê uma pessoa. Aí o cara vem de carro aqui, ó. E aí ele passa, ele vê uma pessoa e diz assim, cara, você tem alguma coisa aí para me vender? Uma coisa ilícita, né? Você tem aí, por exemplo, droga? Ele diz, cara, eu não tenho, mas eu sei onde tem. Aí ele vai lá dar o dinheiro pro cara, o cara vai lá, compra a droga e volta com a droga. Na hora que ele chega perto do carro, era um policial disfarçado e deu voz de prisão nele. É admitido isso, Muniz? Não, pessoal, isso é um crime impossível, tranquilo? Crime impossível, então não há crime aqui. Quando existe uma preparação do flagrante. Observe que o policial ele preparou a situação para dar o flagrante no rapaz, certo? Muniz, cuidado. Com a nova atualização do pacote anticrime, com a nova atualização do pacote anticrime, nós temos uma situação. Se já existia uma investigação contra esse rapaz, investigação preliminar contra o rapaz, se já existia uma investigação preliminar, que ele já era traficante, que ele já fazia isso, e acontece esse tipo de situação aqui, ó, o flagrante preparado, nesse caso, se houvesse uma investigação preliminar, que ele já traficava e tudo, aí poderia ser aceito, porque o pacote anticrime trouxe essa possibilidade. Mas se a questão não falar que ele tinha uma investigação preliminar antes, aí não existe crime, tá? Porque existe uma súmula que diz não há crime quando há preparação do flagrante. Ok? Então a questãozinha está correta, ok? Vamos lá na questão número 6, pessoal. A superveniência de uma causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Pessoal, é aquele velho caso lá da ambulância, né? Então vamos lá. Está aqui a ambulância, certo? E nós temos uma situação que o cara queria matar esse rapaz aqui. Ele queria matar, ele tinha um dolo de matar. Só que ele não conseguiu por uma circunstância alheia à vontade dele. O rapaz foi resgatado, logicamente, vai estar indo para o hospital. Só que no caminho para o hospital, o que vai acontecer? Um acidente. Uma carreta bate na ambulância e aí sim mata o rapaz. Então, vamos lá.
o rapaz que queria matar o outro aqui, ele vai responder por homicídio consumado ou tentado? O que deu causa realmente à morte do rapaz? Observe que o rapaz que ele queria matar veio morrer aqui, somente no acidente. Somente no acidente é que ele veio morrer. Então, qual é a causa? Aqui, ó. Ele morreu por causa do acidente. Então, esse rapaz aqui, que queria matar, ele vai responder somente pela tentativa de homicídio, que é o 121. Vai responder pela tentativa de homicídio. Então, ó, o que, é que seria essa superveniência de uma causa independente? Ou seja, aqui, ó, esse acidente. O rapaz tentou matar o outro foi socorrido, só que veio uma causa superveniente, ou seja, depois, que realmente deu causa à morte. Ela é uma causa totalmente independente. Então, ó, a superveniência de uma causa relativamente independente, ela exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Ora, o acidente, a morte do rapaz não foi provocada pelo acidente, então ela, por si só, produziu o resultado. Agora, os fatos anteriores, em relação ao rapaz, ó, imputam-se a quem o praticou. Ou seja, esse rapazinho aqui vai responder por tentativa de homicídio. Tranquilo? Então, questãozinha correta. Pessoal, isso daqui cai na prova. Vamos lá, decora comigo, fala comigo, vamos lá, repete. Ó. A superveniência de uma causa relativamente independente exclui a imputação quando? Exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem o praticou. No caso, o rapazinho aqui do exemplo aqui do acidente, né? No caso, o rapaz que queria matar o outro antes, vai responder por tentativa de homicídio. Vamos lá, questão número 7. Na omissão própria, o dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Meus amigos, se falar na questão obrigação de cuidado, proteção e vigilância, não é omissão própria, tá? Aqui é a omissão imprópria. Tá? Omissão imprópria, que é aquela omissão, pessoal, que tem a ver com quem tem um dever de proteção, dever de cuidado, vigilância. Por exemplo, um policial, um bombeiro. Então, por exemplo, um policial, quando vê uma pessoa pedindo socorro e ele não vai ajudar, logicamente, se a pessoa morrer, ele responde por homicídio, por omissão imprópria, porque ele tinha o dever de ajudar. Uma pessoa normal, civil, que não é bombeiro, que não é policial, se ela vê aquilo ali e ela não ajudar, ela responde por omissão de socorro previsto no Código Penal, no artigo 135. Então, quando a questão falar, o rapaz tinha obrigação de cuidado, tinha um dever de proteção, tinha um dever de vigilância. Um exemplo, a mãe que vê sua filha sendo estuprada e não faz nada, ela tem um dever de proteção, ela responde pelo estupro também. É importante a gente observar que na omissão imprópria importa o resultado, porque dependendo do resultado é o que você vai responder. Então a questãozinha está errada, porque não é omissão própria, tá, pessoal? Obrigação de cuidado, obrigação de proteção e vigilância é omissão imprópria. Questão número 8, vamos lá. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado de um crime se produza, só responde pela tentativa. Não, meus amigos. Aqui é o caso da desistência voluntária. Né? Desistência voluntária é quando o rapaz está querendo matar a pessoa, dá um tiro no pé, quando ele vai dar o tiro de misericórdia na cabeça do rapaz, ele desiste voluntariamente daquela ação. Ele desiste de prosseguir na execução. Não é isso? Show de bola. Se ele desistiu voluntariamente e não matou mais, ocorre a desistência voluntária. Ele só responde pelos atos praticados. Tá? Responde pelos atos praticados. Vinícius, e se o cara praticou todas as ações, mas na hora ele não deixou se consumar aquele ato? Ou seja, ele deu um tiro na cabeça do rapaz, naquela hora ele pegou, levou o rapaz para o hospital e salvou a vida dele. Então, nesse caso, é o arrependimento eficaz. Tá? Ele não deixa se consumar. Ele pratica os atos e não deixa de se consumar. Na desistência voluntária, ele desiste de prosseguir na execução. No arrependimento eficaz, ele pratica a execução, mas ele não deixa se consumar. Beleza? Nas duas situações, ele só responde pelos atos já praticados. Tá? Pelos atos já praticados. Ou seja, eles vão responder por lesões corporais, não é pela tentativa. Tranquilo? Vamos lá.
Questão número 9. O dolo pode ser definido como a intenção da prática de um ato. Sim, o dolo. O que é o dolo, Muniz? O dolo, nós temos duas situações. É quando você tem a intenção da prática de um ato, ou seja, você quis o resultado, tá? Ou você assumiu o risco, o risco, ok? Então, no dolo, você quis o resultado ou assumiu o risco. Quando cai na questão em relação a assumir o risco, por exemplo, é o famoso foda-se, não é isso? Você não se preocupa, você toca o foda-se, por exemplo. Ah, a pessoa diz, cara, vai devagar que você vai matar as pessoas. Aí eu digo, ora, foda-se, cara. Ele não tá nem aí. Se ele chegar a matar a pessoa, ele vai responder aí no dolo eventual, na forma dolosa eventual. Então, ó, quando a questão falar assumir o risco, aí é o que a gente chama de dolo eventual. Ok? Dolo eventual. Tá bom? Então, quando ele diz, ó, o dolo pode ser definido como a intenção e a prática de um ato, ou seja, ele quis o resultado. Já a culpa consiste quando o agente assume o risco de produzi-lo errado. Se ele assume o risco de produzir, pessoal, o que a gente chama de quê? De dolo também. É o dolo eventual. Ok? Então, a questãozinha errada, pessoal. Questão 9 errada. Vamos lá, questão número 10. Vamos lá. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Como é isso, Muniz? Ora, pessoal, é o que a gente chama de erro de tipo. Então, quando a gente fala de erro de tipo, tá? É quando você erra na tipificação. Aqui a pessoa não sabe o que ela está fazendo, tá? Ela não tem noção do que ela está fazendo, tranquilo? Então, por exemplo, se eu entro no supermercado e tem lá duas bolsas, tá? Duas bolsas. O que, que vai acontecer? Elas são iguais. Na hora que eu vou embora, eu pego a bolsa errada. Eu queria fazer aquilo, Muniz? Não queria. Você não sabe o que você está fazendo. Isso é erro de tipo. Tá? Você errou na tipificação. Muniz, você cometeu um furto? Em regra está lá na lei, ó. Subtrair coisa ele é móvel, né? Só que você está em erro. Você está errando a tipificação. Você não tem dolo. Você não sabe o que você está fazendo. Então, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo, tá? Ele sempre exclui o dolo. Você não tem dolo, sempre exclui o dolo. Agora, se o crime prevê a forma culposa, se o crime prevê, né? Se o crime prevê a forma culposa, então ele pode responder na forma culposa. Como não existe furto culposo, então ele não vai responder. Tranquilo? Ele só responde na forma culposa se o crime que ele cometer aqui, no caso, no erro de tipo, prevê a forma culposa. Tranquilo? Então, pessoal, ó, vamos lá. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo do crime exclui o dolo. Perfeito. Mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Perfeito, letra de lei. Tá, pessoal? Vamos lá. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Pessoal, esse erro aqui é o que a gente chama de erro de proibição. Como assim, Muniz? Erro de proibição? É. O que é o erro de proibição? É quando você não sabe que aquilo era crime. Você tem noção do que você está fazendo. Você sabe, diferentemente do erro do tipo, o erro do tipo você não sabe o que você está fazendo. O erro sobre a ilicitude, você não sabe que aquilo é crime. Você sabe o que você está fazendo, mas para você isso ali não é crime. Então, o erro de proibição, você tem que pensar das duas formas. Ó. Erro de proibição. Nós temos duas situações. Se ele for inevitável, se ele for evitável.
Erro de proibição, inevitável e evitável. Vamos lá. Se for inevitável, o que é que vai acontecer, Muniz? Ó, isenta de pena. Não dava para evitar aquele erro, né? Se for evitável, tem uma diminuição de pena. Diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Ok? Tranquilo? Show de bola, né, meus amigos? Questãozinha correta. Tá bom? Então, o erro de ilicitude do fato, que é a mesma coisa de erro de proibição, se dava para evitar, diminui de 1/6 a 1/3. Você vai responder, mas com diminuição de pena. Lembrando, esse erro exclui a culpabilidade. Tá? Exclui a culpabilidade, no caso aqui, se isentar ele de pena. Exclui a culpabilidade, né? Porque o crime ele tem que ser o quê? Para ser crime, tem que ser fato típico, ilícito e culpável. Ok? Então, no erro de proibição, ele vai excluir a culpabilidade, ou seja, ele exclui aqui o terceiro fator. Ok? Vamos aqui na questão número 12, onde ele diz o seguinte, ó. Se o fato é cometido sobre coação irresistível ou em estrita obediência a uma ordem não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Perfeito, pessoal. É o que acontece aqui, ó, quando a gente fala de quê? De coação. Por exemplo, se eu cometo um crime, mas eu estou sendo coagido ou eu recebi uma ordem não manifestamente legal. Vamos lá. Vamos falar primeiro da coação. A coação, nós temos a coação irresistível física e nós temos a moral. Vamos lá, anote aí no seu material ó, aqui rapidinho. Ó. A coação moral, ela exclui o quê? Ela exclui a culpabilidade. A coação física, ela exclui o fato típico. Porque, logicamente, vai excluir a conduta. Certo? Então, tá aí. Quando eu falo coação, ó, nós temos a física e a moral. Cuidado. A coação física, aquela, por exemplo, eu pego na sua mão aqui, uma arma na sua mão, vou lá, conduzo sua mão e atiro, como se você tivesse atirado. Mas eu que fosse aí fisicamente, eu coagi fisicamente. Nesse caso, vai responder quem é o autor da coação. Tá bom? A coação física, pessoal, ela exclui o fato típico, exclui o crime. A coação moral, cuidado, ela exclui a culpabilidade. Tranquilo? Então tá aí, ó. O fato tem que ser típico, ilícito e culpável. É isso? Vamos lá. A coação física, ela exclui isso daqui, ó. A coação física, ela exclui aqui, ó, fato típico. A coação moral, meus amigos, ela exclui aqui, ó, a culpabilidade. Tá? Que aqui é os três fatores, teoria tripartite aqui do crime. Para ser considerado crime, o crime tem que ser fato típico, tem que estar na lei, ilícito, tem que ser contra o ordenamento jurídico e tem que ter a culpabilidade, né? Beleza? Então tá aí, pessoal. A questão da ordem não manifestamente legal, de superior hierárquico, tem a ver com a questão funcional para os agentes públicos. Então, quando o agente público recebe uma ordem de um superior, e essa ordem é uma ordem não manifestamente legal, ou seja, ela parece ser legal, só é punido também o autor da ordem. Então, tanto na coação irresistível, é punido o autor da ordem ou da coação. Tranquilo? Vamos lá na nossa questão número 13. A coação moral irresistível exclui a conduta e, consequentemente, o crime errado. Quem exclui a conduta e o crime, pessoal, não é a moral, não. É a coação física. A coação moral, ela exclui quem? A culpabilidade. Tá vendo aí, ó? Questãozinha de prova. Vamos aqui na questão número 14, meus amigos. Para a teoria finalista, que é adotada no ordenamento jurídico brasileiro, o crime é fato típico, ilícito e culpável. Perfeito, é isso mesmo, pessoal. Como eu falei, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Questão número 15. Situação hipotética. João
oficial de justiça cumpriu um mandado judicial, sendo necessário arrombar a porta, pois o morador resistiu. Não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal. Perfeito, pessoal. Quando um oficial de justiça, uma autoridade pública vai cumprir um mandado judicial, se a pessoa não aceitar, ele vai entrar à força, então ele vai cometer crimes. Só que ele está amparado em uma excludente de ilicitude. Essa excludente de ilicitude é o que a gente chama aqui de estrito cumprimento do dever legal. Então, por exemplo, o policial, quando ele algema ali a pessoa, logicamente, vai tipo meio que dar uma lesão na pessoa, né, vai cometer crimes, mas ele vai estar amparado pelo estrito cumprimento do seu dever legal. Lembrando que não existe estrito cumprimento do dever legal de matar ninguém, tá? Então, se ele arrombou a porta aqui, cometeu o crime de invasão de domicílio, o crime de dano, ele vai estar amparado. Por quê? Porque a lei dá um amparo para ele. Então, nesse caso, se ele entra, ele vai entrar amparado na excludente de licitude, no estrito cumprimento do dever legal. Tranquilo? Entende-se em estado de necessidade quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Errado, pessoal. Agressão injusta, usando moderadamente os meios necessários, repelindo injusta agressão atual ou iminente. Atual ou iminente a direito seu e de outra. Isso aqui é o conceito de legítima defesa e não estado de necessidade. Legítima defesa, ok? Vamos lá, questão 17, meus amigos. Considera-se em estrito cumprimento do dever legal o agente de segurança pública que repele uma agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém, atualização do pacote anticrime, durante prática de crimes, não é o estrito cumprimento do dever legal. Se ele repele uma agressão ou um risco de agressão à vítima que está sendo refém, isso aqui, pessoal, também é em legítima defesa de outrem. Legítima defesa de outrem. É só lembrar do refém, tá? Refém. Uma atualizaçãozinha no pacote anticrime aí, tá? Não é estrito cumprimento do dever legal, que é legítima defesa também. Vamos lá, questão número 18. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou de força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso, como assim? Ora, meu amigo, aqui a questão falando, e você já sabe, é uma revisão, a questão da embriaguez. O único fato da embriaguez que vai deixar você isento de pena é aquela embriaguez proveniente de quê? De caso fortuito ou força maior. E na hora da ação, quando você comete o crime, você não sabe o que é que você está fazendo. Ou seja, você está inteiramente incapaz de entender o que você está fazendo. O caráter ilícito do fato. Então, vamos lá. Embriaguez por motivo de caso fortuito ou força maior. E quando você está embriagado, você tem que estar 100% inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Aí sim você vai ser isento de pena. Muniz, mas se eu tiver um pouquinho de entendimento? Se eu tiver um pouquinho de discernimento, 80%, por exemplo, 60% de discernimento, aí a sua pena só é diminuída. Ok? Então aqui, pessoal, questão perfeita em relação à embriaguez completa por motivo de caso fortuito ou força maior. 19. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade. Pessoal, perfeito. Aqui está falando do concurso de pessoas. Concurso de pessoas. É quando, pessoal, o que seria o concurso de pessoas? As pessoas se juntam para cometer um crime. Elas vão combinar, elas vão fazer um liame, elas vão combinar para cometer um crime, tá? Então, ó, quem de qualquer modo concorre para o crime vai responder nas mesmas penas a estas combinadas. Lógico, na medida da sua culpabilidade. Então, o juiz vai analisar a participação de cada pessoa. Questão 20. Quando a natureza jurídica do concurso de agentes, o Brasil adotou, em regra geral, a teoria unitária ou monista. Perfeito. Então, a teoria que o Brasil adotou para o concurso de pessoas é a teoria monista, em regra, lógico. Em que todos os que contribuem para a prática do delito cometem o mesmo crime, com certeza.
não havendo distinção quanto ao enquadramento típico entre autor e partícipe. Ou seja, não havendo distinção quanto ao enquadramento típico, ou seja, em relação ao crime. Ou seja, o autor e o partícipe vão responder pelo mesmo crime. Por isso que a questão está correta. Tá bom? Não havendo distinção quanto ao enquadramento típico entre autor e partícipe. Ou seja, todos vão ser enquadrados no mesmo crime. Beleza? 21. Situação hipotética. Um agente exerce vigilância sobre determinado local enquanto seus comparsas praticam um delito de roubo. Ó, ele está só vigiando. Ele não foi lá e cometeu o roubo, mas ele está participando. Dando-lhes, em seguida, apoio na fuga. Se ele deu apoio na fuga, então ele é um partícipe. Ele está auxiliando. Tá? Quem não pratica o núcleo do tipo penal é o partícipe. Se a pessoa, vamos lá, nós temos dois tipos de pessoas. O autor, né? E aqui nós temos o partícipe. É isso? Nós temos aí o coautor também, né? Ou seja, o autor, o coautor, os coautores, né, que são aquelas pessoas que praticam o núcleo do tipo penal, ou seja, o que está na lei, por exemplo, no crime de roubo. Esses dois foram lá e praticaram o quê? O roubo. Eles praticaram o núcleo do tipo penal, são coautores. Esse cara só deu apoio na fuga, então ele é um partícipe. Se ele auxiliou, se ele apoiou, são partícipes. Tranquilo? Responde pelas mesmas penas, na medida de sua culpabilidade, com certeza, né? Então, ó, o agente poderá ter sua pena reduzida de 1/6 até 1/3. Correto. Por quê? No concurso de pessoas, tá? As pessoas que têm uma menor participação, elas podem ter sua pena reduzida. Tranquilo? Então, como ele teve uma menor participação, ele pode ter sua pena reduzida. Tranquilo? Questão 22. Se durante um assalto, um dos concorrentes quis participar de um crime menos grave e o outro, além do furto, praticou lesão corporal, ou seja, os dois combinaram. Eles disseram assim, ó, irmão, vamos cometer só o furto, tá bom? Só que o outro irmão já estava pensando em fazer o quê? Cometer um outro crime. E ele não sabia. Aí os dois foram lá, na hora de cometer o crime, eles cometeram o crime de furto, só que o outro pegou e cometeu foi outro crime, fora do combinado. E aí, praticou uma lesão corporal na pessoa. O que vai acontecer, Muniz? Os dois vão responder pela lesão corporal e o furto? Não. Porque a lei diz o seguinte: o cara que só quis participar do crime menos grave, ele responde só pelo crime menos grave. O outro vai responder pelo crime menos grave com o crime que ele quis cometer lá na hora. Beleza? Agora, se o outro que cometeu o crime menos grave sabia que ele ia cometer o outro crime, aí a pena pode ser aumentada até da metade. Certo? Então tá aí, ó. Se durante um assalto um dos concorrentes quis participar, tá, de um crime menos grave e o outro, além do furto, praticou lesão corporal na vítima, ele está dizendo, ó, será aplicada a pena mais grave aos dois? Não, não é aplicada a pena mais grave aos dois. Somente aquele que quis praticar o outro crime que não tinha sido combinado antes com o outro rapaz. Beleza? Questão 23. O ajuste, a determinação, ou a instigação e o auxílio. Ó, ajuste, determinação, instigação e o auxílio. Isso aqui são características de quem? Do partícipe. Salvo disposições expressas em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Vamos lá. Eu só posso punir um partícipe, pessoal, uma pessoa que auxilia, instiga, ajusta. Por exemplo, a pessoa emprestou um revólver para a outra matar a outra. Se a pessoa não chegar a matar a outra, essa pessoa que prestou, auxiliou materialmente, ela não vai responder pelo homicídio, né? Porque não foi consumado, não chegou nem a ser tentado. É isso que ele está dizendo. Eu não vou punir o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio se ao menos o crime não chega a ser tentado. Então, a instigação não vai ser punível se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Pessoal, questãozinha letra de lei, questão correta, ok? Vamos aqui na questão número 24.
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou uma omissão, pratica 2 ou mais crimes. Aqui nós já estamos entrando no concurso de crimes. Concurso de crimes. Vamos lá. Concurso de crimes. 2 ou mais crimes. Ó. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Ó, ele pratica mais de uma ação ou omissão e pratica 2 ou mais crimes, ou seja, mais de uma ação, pode ser 2 ou mais ações, e pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Nesse caso, aplica-se o quê? Cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, primeiro a de reclusão. Perfeito, pessoal, é isso daí. Tá bom? Primeiro a mais grave para depois executar a outra menos grave. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Aqui é o concurso de crimes. Tá? Quando eu pratico aí, por exemplo, mediante mais de uma ação ou omissão, tá? E pratico 2 ou mais crimes. Se eu tenho aqui o bizu, ó, 2 ações, 2 ou mais ações, 2 ou mais ações, e gerou 2 ou mais crimes. Nesse caso, eu digo que é o nosso concurso material de crimes. Concurso material, ou seja, aqui, pessoal, vai ser somada as penas de cada um, vai ser somado, tá? Beleza? Vamos lá, 25. Quando o agente, mediante uma só ação, agora, por exemplo, se for uma ação, dessa uma ação pode ter gerado o quê? Um crime, 2 crimes, 3 crimes. Então, de uma ação se gerar 3 crimes, é o que a gente chama de concurso formal de crimes, tá? Concurso formal de crimes. Uma ação ou omissão gerou 2 ou mais crimes, é o que a gente chama de concurso formal de crimes, tá? Então, como é que acontece no concurso formal de crimes? É o sistema de exasperação da pena. Como assim, mano? Diz exasperação da pena? É o seguinte, ó. Eu pego a mais grave das penas, né, caso elas sejam idênticas, tá? Pego a mais grave das penas, caso ela seja idêntica, e vou aumentar de 1/6 até metade. Se elas forem iguais, se os crimes forem iguais, eu só pego somente um crime, né? Só uma pena daquele crime e aumento de 1/6 até a metade. Ou seja, em qualquer das situações vai ter um aumento de pena. Então, com uma ação eu pratico 2 ou mais crimes, né? Como é que vai ser feito? Se forem idênticos os crimes, eu pego o crime mais grave e aumento de 1/6 até metade. Se forem crimes iguais, eu pego só um e aumento de 1/6 até metade. Beleza? Então, aqui é o nosso que a gente chama de concurso formal de crimes. Uma ação pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Tranquilo? Se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Tranquilo, meus amigos? Então, questãozinha 25 correta. Vamos aqui na questão número 26, onde ele diz o seguinte. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou a omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos perfeitos. Pessoal, o que é que acontece? Se eu pratico uma conduta, tá? Dolosa, tá? Eu pratico uma conduta dolosa em relação a esse crime, tá bom? Eu vou praticar uma conduta, tá? E essa conduta, ela vai gerar 2 crimes concorrentes. Vai acontecer primeiro esse, para depois acontecer esse crime, ó. Mas eu pratiquei só uma conduta. Eu pratiquei uma conduta, vai gerar o primeiro crime e, consequentemente, vai gerar o segundo. Mas eu queria os dois. Se eu queria os dois, eu vou responder pelos dois. Tá? É o que ele está dizendo, ó, crimes concorrentes. Ou seja, resultam de desígnios autônomos. Ele queria os 2 crimes. Então,
Nesse caso, mesmo que seja de uma conduta, gerou 2 ou mais crimes, mas observe, uma conduta gerou 2. Depois o primeiro gerou o outro. E ele queria os 2. Se ele queria os 2, ó, ou seja, tinha desígnios autônomos, ele responde pelos 2, ou seja, pelo sistema cumulativo. Tranquilo? Vamos aqui na questão 27. Se o motorista tivesse atropelado 5 pessoas, lesionando 3 e matando as outras 2. Olha aí, ó. Uma conduta gerou o quê? Atropelou 5, lesionou 3 e matou as outras 2. A pena aplicada seria a do crime mais grave, seria no caso aqui o homicídio, né? Ou seja, a do homicídio culposo com aumento de pena. Perfeito, é isso que acontece. O que é que a lei diz? Se eu cometo uma conduta, gerou 2 ou mais crimes, você pega o mais grave e aumenta a pena. Beleza? Questãozinha correta, pessoal. Vamos lá, questão número 28. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto. Extingue-se a punibilidade também pela retroatividade de uma lei que não mais considera o fato criminoso, ou seja, ela é mais benéfica. Então, se ela é mais benéfica, vai ser extinto o crime. Extingue-se a punibilidade pela prescrição, pela decadência ou pela perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada e pela retratação do agente, nos casos em que a lei admite. Perfeito, pessoal. Então, é que ele trouxe os casos em que se extingue-se a punibilidade. Morte, anistia, se o cara foi anistiado, se o cara foi perdoado, foi concedido indulto. Por exemplo, se uma lei mais benéfica extinguiu o crime, ou seja, abolitio crimes, né? Pela prescrição do crime, o Estado não puniu no tempo que era para punir, decadência, se em relação aos crimes de ação penal privada, se a pessoa renunciou ao seu direito de queixa, também extingue-se a punibilidade, e outros crimes assim vai extinguir a punibilidade, ok, pessoal? Vamos aqui na questão número 29. Ela diz o seguinte, ó. Nos crimes conexos, ou seja, são crimes que têm uma conexão, beleza? A extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Perfeito. O que acontece com isso? Por exemplo, eu fui lá, tá? Ó, nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Ó, fui lá, pratiquei o crime de homicídio contra esse pessoal aqui, tá? Esse cara aqui. Esse cara viu eu praticando, então ele foi lá e me matou, né? Que eu era testemunha. Então ele me matou também. Tá? Ele foi lá e me matou, porque eu vi ele matando. Então nesse caso, ó, existe uma conexão de crimes. Tá? Então ele matou uma outra pessoa, cometeu um crime e matou o outro para garantir que ele ninguém soubesse. Então, ó, nos crimes conexos, vamos supor que foi extinta a punibilidade dele em relação ao crime que ele matou a testemunha. Tá? Então isso não vai impedir a agravação da pena resultante da conexão, tá bom? Mesmo que seja extinta a punibilidade de um dos crimes. E questão número 30, ele diz o seguinte: o erro quanto à pessoa. Vamos lá, pessoal. O que é erro da pessoa? Por exemplo, é quando a gente tem uma falsa percepção da realidade. Por exemplo, o que é o erro contra a pessoa? Tem uma pessoa de trás da árvore e é a pessoa que você quer matar. Você olha para a árvore e você tem certeza que é a pessoa. Né? Você começa a ter a certeza. Pô, é aquela ali mesmo. Aí dá um tiro e mata. Quando a pessoa cai no chão, na verdade era outra pessoa. Ou seja, ele se enganou. É um erro quanto à pessoa. E aí, Muniz, ele vai responder pelo homicídio? Vai. Porque nesse caso, ele responde como se ele tivesse praticado a ação contra quem realmente ele queria fazer. Ou seja, ele responde como se ele tivesse matado aquela pessoa que ele queria matar, mesmo em erro. Então, nesse caso, o erro contra a pessoa, né, não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou as qualidades da vítima, senão aquela pessoa contra quem ele queria praticar o crime. Tá bom? Então, questãozinha correta. Terminamos, pessoal. Grande abraço.